boa noite a todos os alunos presentes, né? Que eu já fiz a anotação aqui, né? Vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre aposentadoria por idade, tá? Nós vamos falar do CNIS, vamos falar do que é aposentadoria por idade, quais são os requisitos da aposentadoria por idade, né? Da lei antiga e da lei nova, da lei anterior a 13 de dezembro de 2019, né? E posterior a 13 de dezembro de 2019, que são as mudanças aí propostas pelo INSS. Tranquilo, pessoal? Boa noite, né? Olha só, né? Boa noite. Eu ia fazer, como sempre, né? Até vou, né? Falar um pouquinho aí, né? Da parte teórica, mas eu deixei a aula toda de hoje para a aposentadoria por idade, porque obviamente vai surgir dúvidas no cálculo e eu vou apresentar para nós aí. Nós vamos apresentar cerca de 8 cálculos no mínimo, né? Eu já tenho aqui 8 cálculos feitos, né? Feitos 8 cálculos para nós estarmos trabalhando aí exemplos de como se aposentar por idade. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre auxílio-doença, né? Auxílio-invalidez e aposentadoria por invalidez nas aulas anteriores. Hoje, aposentadoria por idade. Tranquilo? Por quê? Porque os conceitos eles evoluem, né? É gradual, de forma gradual nós vamos explicando, nós vamos esclarecendo, nós vamos aumentando aí a compreensão dos conceitos, né? Então, lá atrás, no comecinho, lá no primeiro módulo, nós falamos do que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, sendo que a Seguridade é saúde, assistência social e previdência. E a previdência é 1/3 de todo esse conjunto, e a previdência é somente para quem paga. Então, é 1/3 e somente para quem paga. Quem não paga está fora da previdência. Como assim, professor, está fora da previdência? Se houver uma pergunta nesse sentido, quem paga, quem tem direito à previdência social? Quem paga? Quem não paga? Né? Quem não paga não tem direito, somente quem paga. Quem não paga está fora da previdência social. Ah, mas e a questão do benefício de prestação continuada pela Lei Orgânica da Assistência Social, BPC-LOAS? Não é previdência, é assistencialismo, né, do conjunto. A Seguridade Social abrange o assistencialismo, é outro departamento, que nós não vamos falar hoje, porque por enquanto nós estamos na Previdência Social. Temas da aula de hoje: CNIS, aposentadoria por idade e descartes de salários. Por que descarte de salários ele entra, né, como uma coisa à parte aqui, como um tema à parte? Porque depois que nós fizemos o cálculo comum, nós vamos apresentar no final da aula como é que se faz um cálculo por uma lei nova. Quem quer anotar a lei aí? A lei 14.331 de 2020, de 5 de maio de 2022, né? A partir dessa data, 5 de maio de 2022, o que acontece? A partir dessa data, a lei de descartes, e eu vou explicar por isso, eu vou explicar o que é a lei de descartes no terceiro bloco de nossa aula de hoje. Primeiro bloco, CNIS. Segundo, aposentadoria por idade, com cálculos. E terceiro, lei do descarte. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, né? Nós vamos falar sobre cada ponto agora, começando pelo CNIS. O que é o CNIS, pessoal? Né? CNIS, né? O pessoal chama de CNIS mesmo, né? Mas não é CNIS, né? É CNSI, Cadastro Nacional, aliás não, CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todas as informações do contribuinte, todas as informações do segurado que é inscrito na Previdência, que cumpre, né, os pagamentos, contribuição a contribuição, mês a mês, todas as contribuições vai no CNIS. Né? O período que ele começou, o período que ele parou, quanto que ele contribuiu, qual o valor que ele contribuiu, mês a mês, um a um, empresa a empresa, emprego a emprego, se não empregado como contribuinte individual na GPS, consta ali. Aí ele trabalhou como empregado, ele contribuiu na GPS, ele contribuiu depois como MEI, microempreendedor individual. Ele tem esses 3 tipos de contribuição, né, diferenciadas em valores alternados diferentes. Uma hora ele parou, uma hora ele continuou, e é pelo CNIS, Cadastro Nacional
de Informação Social, pelo Cadastro Nacional de Informação Social, é que eu obtenho todas estas informações. Então, o primeiro tema da aula de hoje, nós temos que compreender, doutores e douteiras, nós temos que compreender que é importantíssimo, é de suma importância, né, compreender essa questão do CNIS quando eu pego o cliente para trabalhar, né? Eu, como procurador do INSS, contador, advogado, sempre procurador, intermediando a relação aí como especialista da área previdenciária, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a procuração, o mandato é o termo de outorga, né? Havia no instrumento de procuração, tem lá os poderes, né? De quem me outorga poderes, né? E eu, como outorgado, recebendo os poderes para fazer essa questão aí, essa relação entre o meu segurado e entre o meu cliente segurado do INSS e entre o INSS, num mandato de outorga de poderes, que é a procuração, né, particular ou pública. Bom, eu tenho que ter o meu CNIS, PIS, PASEP ou NIT, são os números que vão me dar acesso a esse CNIS, tá? Então eu tenho que ter, bora lá, anotem aí. Eu tenho que ter um número de PIS, PASEP, ou PIS, ou PIS para particular, PASEP para funcionário público, e NIT, né, número interno do trabalhador. Quem não pegou a lei de PIS e PASEP, pessoas muito mais novas, né, que não tem PIS, nem PASEP, nem tem cadastro, e não vai se cadastrar mais, né, aí vai ter que ir lá na agência do INSS, abrir um número com 11 números, 11 ou 15, agora eu fiquei na dúvida agora, acho que são 15. Né? Fiquei na dúvida. Acho que é 15 números. Tá, 15 números. Não, eu acho que é 11 mesmo. 11 números. Então, esse número interno do trabalhador, né? NIT, PIS, PASEP, eles têm 11 números. Eles servem de cadastro lá no INSS para ter acesso ao CNIS, para ter acesso ao Cadastro Nacional de Informação Social. Todo cliente que vocês forem trabalhar a aposentadoria por idade, primeira coisa que vocês têm que requerer do cliente é o CNIS, é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informação Social. Quem é que pode pegar o CNIS? A pessoa pode pegar pessoalmente, apresentando o PIS, ou PASEP, ou NIT, né? Ou vocês com a procuração, e na procuração de vocês deve constar esse dado, né? Essa informação, PIS, PASEP ou NIT, do outorgante, e vocês outorgados têm que ter PIS, PASEP ou NIT, porque lá na hora eles exigem isso aí na procuração. Então, uma procuração de poderes, né, ainda que particular, não precisa ser procuração pública, vocês vão apresentar a procuração e vão ter acesso ao CNIS, que é impresso na hora. Te dá o CNIS, você vai ter acesso a todas as informações para cálculo, para um cálculo da aposentadoria por idade, que é o tema da aula de hoje. Pois não? Pois não? Quem perguntou? Professor, oi. Ela Citiane. Professor, esse CNIS é só para quem já trabalhou alguma vez com carteira assinada ou não? Boa pergunta. Foi funcionário público? Para quem não, todos têm o Cadastro Nacional de Informação Social, o CNIS. Todos vão ter. Agora, quem é que não vai ter? Quem nunca trabalhou não vai ter, não é? Quem nunca trabalhou não vai ter. Mas ainda que você tenha trabalhado como não empregado, você não era empregado. Mas teve, por exemplo, como trabalhador avulso, você exerceu funções de trabalhador avulso, trabalhadora avulsa, né? Você, por exemplo, foi contratada para fazer uma assessoria numa festa de formatura. Você tinha uma empresa de formatura, você contribuía como contribuinte individual, ou pagou de forma individual, pagou como profissional liberal, pagou como advogado, como engenheiro, como médico. Então, não é empregado, né? Não é empregado, na categoria dos não empregados. Mas houve um momento de inscrição no INSS. E nesse momento de inscrição do INSS, né, eles te dão uma chave, um número, né, que anterior, acho que 1993 ou 96, eu não me lembro a data, mas anterior a 93 e 96 havia o PIS. Então, quando fazia a inscrição no programa de integração social chamado PIS, né, ou PASEP, né, quando fazia esta inscrição PIS-PASEP, aí se ganhava esse número. Por esse número começava a partir daí
né, o seu Cadastro Nacional de Informação Social, o CNIS. A partir daí, quem nunca trabalhou, nunca teve nada, nunca contribuiu, não tem inscrição no INSS. Quem não tem inscrição no INSS não tem CNIS. Como fazer para obter um CNIS a partir de agora? Quem é novo, nunca teve inscrição, nunca trabalhou, nunca contribuiu. Como fazer? Tem que se dirigir pessoalmente a uma agência do INSS, levando documentos pessoais, né? Identidade, CPF, comprovante de residência, e lá é feito um cadastro na hora, logo na entrada. Olha, eu vim fazer a minha inscrição no INSS, eu preciso de um número interno do trabalhador. Eu preciso de um NIT, anotem aí, NIT, número interno do trabalhador. Esse NIT, número interno do trabalhador, é o mesmo número do PIS, PASEP. PIS, PASEP, NIT. PIS, PASEP, NIT. É o mesmo número, né? Que é a chave que gera o CNIS. Boa noite, doutor Arthur. Pois não? Boa noite. Só pegando o gancho aí, o CNIS ele serve muito para declaração de imposto de renda. O CNIS é a chave para tudo, para a declaração do imposto de renda, não é? Antigamente o CNIS ele servia também para as questões do PIS, né? Para recebimento do PIS, né? E ele é a chave para todas as informações do trabalhador durante todo o período de trabalho dele da vida. De quando ele começa a trabalhar lá com 14 anos de idade, pode? Antigamente podia, hoje não pode, né? Mas desde a primeira data, a data do início do trabalho, do primeiro emprego, até o dia que ele resolve se aposentar, o CNIS vai dar essas informações e nós vamos precisar dessas informações para quê? Para o cálculo da aposentadoria por idade. Eu comecei com auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por acidente e agora aposentadoria por idade, porque os conceitos vão evoluindo e hoje nós temos cálculos, né? Nós temos período de carência, nós temos que saber a idade mínima para a aposentadoria e quanto tempo de contribuição, 3 requisitos para a aposentadoria por idade. Pois não? Me perguntou? Mas no caso, só a pessoa indo na agência, na internet, pelo portal do governo, ela não consegue esse número? O CNIS eu acredito que não. Alguém tem alguma experiência nesse sentido? A única experiência que eu tenho, que eu saiba, é que não é o CNIS, tá? É o número, que aí a partir do número vai gerar o CNIS. Eu acredito que só na agência da Previdência Social. Acho que pelo site não faz. Ou faz? Agora eu fiquei na dúvida. Uma pessoa que está próximo à idade... Porque eu nunca fiz pelo site. Oi? Ela... Não, pessoal, peraí. Vamos dar uma esclarecida. Quem está próximo de se aposentar, qualquer pessoa que trabalhou, ela vai ter o CNIS. Qualquer pessoa que trabalhou um dia na vida tem o CNIS, não é para esses casos. Eu estou dizendo pessoas que nunca trabalharam na vida, com 14, com 12, com 13, ou se você nunca trabalhou na vida e está fazendo direito agora e vai começar a dar consultoria na área e não tem um número, aí você vai ter que ir atrás desse número, o NIT, né, que vai se chamar NIT. Mas eu duvido que a pessoa que nunca trabalhou na vida, que não tenha tido registro uma inscrição. Se for esse o caso, aí vai lá. Oi? Pois não. A realidade é grande. Hoje é um carneirinho que tá berrando aqui. Professor, é muito grande o número de pessoas que nunca trabalharam de carteira assinada. Entendo, rural, né? Grande. Rural, os povos originários, indígenas, pessoal mais afastado, não tem uma carteira de trabalho, não tem um número interno de trabalhador, não tem NIT, PIS. Entendi a realidade, eu esqueci desse detalhe, né? Bem lembrado. Então vai ter que fazer esse cadastro. Eu acredito que é possível sim fazer. Ah, não, lembrei. É possível fazer pelo 135. Lembrei, o 135 é possível fazer. Pelo meu INSS eu não sei se faz, pelo site eu também não sei se faz. Pelo 135 é possível sim. Pois não, doutor? Eu já cheguei a acessar já o meu INSS de algumas pessoas e lá consta o CNIS, mesmo sem ter contribuído. Aparece o CNIS zerado. Como se fosse o extrato do banco. Mas é com o seu número. É com o seu número. Mas não tem nada. Mas é com o seu número. Ele não tem número, mas você tem. Aí você acessa com o seu número, não é isso? Não, lá no próprio GOV, no próprio INSS de cada pessoa tem um CNIS.
Entendi. Eu só consigo acessar com a chave, né? No caso, mas é bom saber, né? Então, é bom nós compreendermos, né? E o objetivo aqui dessa explicação é boa noite a todos. É bom nós compreendermos que a explicação aqui é que o Cadastro Nacional de Informação Social, ou chamado CNIS, né? CNSI, né? CNIS, CNIS, né? O pessoal chama de CNIS, abrevia, né? Ele é um cadastro de informação de todo cidadão brasileiro, né? E que para você ter acesso fácil a esse cadastro, você tem que ter a sua chave, né? Normalmente o pessoal mais antigo tem PIS ou PASEP como chave, e o pessoal mais novo que não tem nem PIS nem PASEP, ele tem que fazer um cadastro chamado número interno do trabalhador. Como é que você faz isso? Você chega lá, como o Dr. Arthur muito diz, vai estar lá disponível, né? E você vai pegar esse número que já está cadastrado lá, né? E se não tiver, eles abrem um cadastro interno de trabalhador na hora, te dá um número, abre um cadastro e aí começa a correr as suas informações de trabalho, né? Quando você entrou, quando você deixou o trabalho, quanto você contribuiu, de que forma contribuiu, se você trabalhou e não consta a contribuição, consta lá o registro sem contribuição, com contribuição. Dessa maneira é o CNIS. Para que vai servir o CNIS, pessoal? Para saber, para fazer um cálculo, para fazer o cálculo da aposentadoria por idade, que é o tema da aula de hoje. O CNIS vai servir para acompanhamento da aposentadoria por idade, que é o tema da aula de hoje. O CNIS, ele vai nos orientar de quanto eu tenho de quanto tempo eu tenho de contribuição, quanto tempo eu preciso para contribuir, e dessa maneira eu vou ter acesso. Só um minutinho. Pronto, resolvido o problema do fundo, som de fundo. E dessa maneira eu vou até ter acesso aí à informação do meu cliente, a informação em relacionado ao cálculo que eu vou precisar fazer para a aposentadoria por idade, que é o tema da aula de hoje. Então, pessoal, está previsto em lei, né, em regulamento da Previdência Social. Eu não vou falar de lei, não vou falar de regulamento, né? Mas é assegurada a concessão de aposentadoria a qualquer tempo, desde que atendido a 3 critérios para aposentadoria por idade. Tranquilo? Existem vários tipos de aposentadoria. Nós estamos tratando especificamente hoje somente de aposentadoria por idade. Ontem nós falamos de aposentadoria por invalidez, né? Que pode ser a conversão do auxílio doença em invalidez, ou pode ser por uma lesão, né? Uma doença, né? Superveniente, né? À carência, à qualidade de segurado, à inscrição. Então eu tenho inscrição, carência, qualidade de segurado, né? E aí eu passo a ter direito aos benefícios que nós falamos na aula anterior. A aposentadoria por idade tem carência, pessoal? Tem carência. Anotem aí a carência da aposentadoria por idade. 180 contribuições. Eu tenho que ter carência de 180 contribuições. E aí vai ter um detalhe que eu vou falar na aula de hoje que ninguém fala. Ah, professor, ninguém fala e você fala? Eu falo. Por que você fala? Porque eu já falei até nas outras aulas e vocês vão compreender qual é a diferença, que o pessoal passa vídeo na internet, passa aula, passa explicação, mas o pessoal não fala o segredo. E eu vou falar, porque não é segredo, na verdade, isso está na lei, né? Quais são os requisitos para a aposentadoria por idade? Primeiro, a idade mínima. Qual a idade mínima para homens e qual a idade mínima para mulheres? Vamos lá. Idade mínima para homens. Lei anterior, lei antiga, regras de transição. Professor, como assim lei antiga, lei anterior, regras de transição? Ué, pessoal, se tudo que eu fiz a minha vida inteirinha está anterior a 13 de dezembro de 2019... Ah, professor, mas deixou para pedir agora em 2024? Sim, deixou para pedir em 2024. Mas até 13 de dezembro de 2019, não é? Mulher 15 anos, homem 15 anos de contribuição. Era assim, era 15 anos de contribuição para homens e mulheres. E o tempo de... E a idade mínima para homens, 65 anos para homens, né? E 60 anos para mulheres. Lei antiga, lei velha, anterior a 13 de 12 de 2019. Se o período está compreendido até 13 de 12 de 2019, valem as regras antigas ainda. Vale as regras, vale, até 2019 vale.
Mas eu estou pedindo 2024, mas ele não trabalhou mais. Regra antiga. Direito adquirido. Não é mera expectativa de direito e eu nem estou na progressão. Eu trabalhei só até 13 de 2 de 2019. Pelo CNIS eu sei que eu trabalhei até 13 de 2 de 2019. E ele está pedindo só agora. Acontece? Vai acontecer. Vai cair um casinho ou outro assim. E se cair, regra antiga. Regra antiga. Direito adquirido, né? Agora, passou de 13 de 12 de 2019, aí já uma mistura, já a questão fica híbrida. E se ficar híbrida, tem regras de transição. Depois eu vou falar sobre essa questão. Vamos lá. Então, aposentadoria por... Então, falamos do CNIS, número 1, né? Estamos falando de regras de transição, antes e depois, né? Antes, regra antiga, depois, regra nova. Qual a data? 13 de 12 de 2019. Ponto nessa questão. Tema da aula de hoje, aposentadoria por idade, com 3 requisitos. Cumprimento de carência, 180 prestações pagas, né? 15 anos de contribuição para homens. Desculpe. 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos de contribuição para homens. Anotaram, doutores? Qual é o tempo, qual é o tempo mínimo para homens e mulheres? 15 anos. Qual é o tempo mínimo de contribuição? 20 anos homem, 15 anos mulheres, né? Qual é a idade mínima para homens aposentarem? A idade mínima para homens aposentarem, 65 anos. Qual a idade mínima para mulheres aposentarem? 62 anos. Anotaram? Vou repetir. Regras velhas, né? 15, 15, 65, 60. Regra velha. Regra nova, né? Homem 20, 65, mulher 15, 62. 20 anos, né, de contribuição, 65 anos de idade para homens. 15 anos de contribuição, 62 anos de idade para mulheres. Tranquilo? Essa é a regra nova, né? Agora vamos às contas. Eu falei para vocês pegarem lápis, caneta, borracha, papel, porque nós vamos precisar. Olha só. Olha só. Vamos falar de fator previdenciário, coeficiente previdenciário. Vamos falar de RMI, né? Lembra que eu falo sempre que as aulas têm um conhecimento acumulado, que vem acumulando, que é acumulativo. Então nós estamos falando aqui de aposentadoria por idade, né? Para homens e mulheres. Homem 20, 65, mulher 15, 62, tá? 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres. Olha só, pessoal. Muito antigamente, e eu falei isso em aulas passadas, nós tínhamos o cálculo de 80% das maiores contribuições, dispensava 20% das menores. Eu tinha uma média aritmética comum em cima de tudo isso, somava e dividia tudo isso, né? E eu tinha um número, o RMI, a remuneração média, né? Inicial, RMI, anotem aí, RMI, remuneração média inicial para fazer o cálculo da aposentadoria. Quando eu tenho essa média RMI, né, em cima dos 80% lá, então o meu RMI, né, minha renda média inicial é X, tem um valor, X, tem um valor. É em cima desse valor que eu vou aplicar um coeficiente de fator previdenciário. Além desse coeficiente de fator previdenciário, se eu não tiver ainda um tempo de contribuição, né, para homens, agora anota aí de novo, 20 mais 20, integral. Para mulheres, 15 mais 20, integral. Anotaram? Anotaram? Aposentadoria por idade integral. Professor, mas onde é que está isso na lei, no livro? Vocês não vão achar. Mas essa é a fórmula. 20 mais 20 para homens é a aposentadoria integral. 100% do que eu pagar, eu vou receber. Eu vou explicar isso melhor com exemplo. Para mulheres, 15 mais 20
é a integral da mulher. Eu vou falar, lembrando que o menor valor do benefício, chamado de menor, eu chamo de menor constitucional, tá? Que é o salário mínimo, né? Não adianta fazer nenhuma conta, nenhum cálculo, né? O que fica abaixo de salário mínimo não vale, porque o mínimo é o mínimo e o mínimo é 1.412,02. Qualquer conta que eu fizer, qualquer cálculo que eu fizer, né? Ficando abaixo do mínimo, né? Não vai servir, não vai ter problema, não vai adiantar para essa conta que nós vamos fazer. Então, olha só, observem. Para o cálculo, né? Observem para o cálculo, doutores e doutores, né? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, qual é o salário do meu benefício durante determinado período, durante determinado ano. Então eu vou pegar todas as contribuições uma a uma. Claro que aqui na aula eu não vou fazer uma a uma, eu vou fazer ano a ano. Durante o ano de 2024, eu tive tantas contribuições no valor X. Durante o ano de 2023, eu tive 12 contribuições no valor de R$3.000. No ano de 2022, eu tive 12 contribuições no valor de R$3.000. No ano de 2021, eu tive 12 contribuições também no valor de R$3.000. Notem, 3.000, 3.000, 3.000, né? Sempre essa faixa por ano. Só para nós termos uma ideia. Então, é em cima disso que eu vou trabalhar o salário do benefício, né? Primeiro ponto, fazendo uma renda, fazendo um cálculo aritmético simples de todas as contribuições desde... Agora vem, qual é a data da contagem para a aposentadoria por idade de todas as minhas contribuições até a data que eu quero me aposentar? O início da contagem. Quando que é? Anotem aí. Julho de 1994. É a partir de julho, mês 7, julho de 1994, até a data da aposentadoria. Então, a data inicial da contagem, julho de 1994. E a data final é o dia que eu pedi a aposentadoria. Então, eu tenho um período de julho de 1994 até a data que eu peço a aposentadoria. Vamos supor que eu peço hoje, 25 de abril de 2024. Então, de julho de 1994 até 25 de abril de 2004. Esse é todo o período que eu vou fazer o cálculo para a minha aposentadoria por idade. Depois, não tem. É hoje, último dia. Vou pedir hoje. Data de entrada do requerimento. DER. Data de entrada do requerimento do INSS é hoje, 25 de abril de 2024. O cálculo vai ser 100% de todo o período. Lembra que eu falei de 80%? Esquece tudo isso. É 100% de todo o período, tá? 100% da data de entrada do requerimento, 25 de abril de 2024, né? Até, ou o contrário, na verdade, né? De julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, DER. A data da entrada do requerimento é hoje, 25 de abril de 2024. Tranquilo, pessoal? Traçar essa linha do tempo aí, no caderno, no papel em branco, julho de 1994 até 25 de abril de 2024, esse é todo o período que eu vou contabilizar via o quê? Via CNIS, primeiro momento da aula de hoje. Quem chegou atrasado vai ter que pegar a gravação, né? E aí o que acontece? Verificar pelo CNIS todo esse cálculo de 1994 para frente, né? Até a data da entrada do requerimento, 25 de abril de 2024. Tá. Professor, e o que dá antes de 94? E por que 94? Vocês não perguntam, eu pergunto e eu respondo, né? Por que a data de julho de 1994 é a data do aniversário do real? É a data do real, da nossa atual moeda, real. Antes de 94, tinha outras moedas, várias outras, né? URV, quem lembra da unidade de referência de valores reais? URV. Quem lembra disso? Quase ninguém lembra, né? Eu lembro que existia, mas eu nem lembro como é que era. Eu sei que tinha uma variação muito grande da URV. Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Cruzeiro e outras moedas que tinham, né, antes de 1994, com diversas variações decorrentes da altíssima inflação que havia naquela época lá, que era uma época de transição,
né, do regime, de um regime para o outro regime, né? Não vou falar não, porque depois atrasa subir o vídeo. Na hora que eu subo a gravação, fica dando problema, né, quando a gente fala certas coisas. Então, o que acontece? Então, anterior a julho de 94, né, o cálculo fica muito complicado. Então, o governo fez uma lei, né, que a contagem dispensa para a contagem, dispensa para a média aritmética, né, por conta de correção, de fator de correção e etc e tal, para todos esses, por causa da variação, era muita variação. Então, antes de julho de 94, dispensa, eu não coloco isso no meu RMI, na minha renda média inicial para cálculo do fator previdenciário, do coeficiente previdenciário para aposentadoria por idade. Nós vamos explicar tudo isso hoje, né? Calma, então vamos explicar, vamos chegar lá, né? Então até o momento falamos de CNIS, PIS, PASEP, NIT, regras de transição, demos o conceito de aposentadoria por idade, falamos dos 3 requisitos, né? Falamos da idade do homem e da mulher antes e depois, e agora estamos aí no fator previdenciário e explicando essa questão da contagem, o que é que se conta de julho de 1994 até a data de entrada do requerimento. Ou seja, de julho de 1994, a data do requerimento vai ser hoje, 25 de abril de 2024. Então, esse é o período, né, que eu vou ter no meu CNIS, que eu vou ter calculado no meu CNIS. Tranquilo? Quem está com o áudio aberto aí, ó, dá uma olhadinha para nós aí. Então, o que acontece? Então, qual é a média aritmética que eu vou pegar de todo esse período? Média de 100%, pessoal. Não dispenso nada, no primeiro momento, não dispenso nada. Média de todas as contribuições, 100%, anotem aí. Primeiro momento da aula, falando dos números, do cadastro, do CNIS. Segundo momento, conceito de aposentadoria por idade com requisitos. Terceiro, né, aposentadoria velha e aposentadoria nova. Antes da lei, 13 de 12 de 2019, e depois da mudança, 13 de 12 de 2019, lei nova. Lei velha, homem, 1565, né? Mínimo de 15 anos de contribuição, 65 anos de idade. Mulher, 1560, 15 anos de contribuição, 60 anos de idade, lei velha. Lei nova, homem, 20 anos de contribuição, lei nova, 20 anos de contribuição, piorou, você tem que trabalhar 5 anos, tem que contribuir 5 anos a mais. 65 anos de idade. Mulher, 15 anos de contribuição, 62 anos de idade. Agora, calma, que vai piorar. Espera. A questão do fator previdenciário, né, do coeficiente previdenciário, é porque eu não trabalho todo o tempo que eu necessitaria para trabalhar, né, do ponto de vista do cálculo do INSS. Eles entendem que 20 anos para homem com 65 anos de idade é muito pouco. Eu paguei somente 20 anos de contribuição e tenho 65 anos de idade, né? Embora eu tenha já mais de 15 anos, tenha 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, para que eu tivesse no cálculo, no meu RMI, na minha renda média inicial, para que ela seja 100% daquilo que eu trabalhei e eu contribuí, aí vai depender de um cálculo do fator previdenciário, que é de 60% em cima do RMI, no cálculo inicial, anota esse número, 60% em cima do RMI inicial, mais 2% ao ano, até completar, homens, 40 anos, mulher, 35 anos. Pessoal, essa é a parte mais difícil da aula de hoje, o resto é mole, o resto é melzinho na chupeta, o resto é... Como que atualiza a inflação do período? Não, por enquanto esquece isso aí, depois eu vou falar. Então, porque eu tô vendo aqui o meu INSS, quando eu comecei lá nos anos 99, recolhia 50, 60 reais. Vai somar esse período todo e não vai atualizar? Não, pessoal, é atualizado. É com juros e correção monetária. Não é com juros, é só com correção monetária. Com corretão, existe um fator de correção monetária previdenciário, existe. Na época era 100, eu lembro que na época o nosso salário mínimo era baixíssimo. E o período e o recolhimento foi em cima do salário mínimo da época. Vamos lá. Para que não tenha essa distorção,
né, que o doutor está falando, tá certo isso aí, né? Eu não quero descer nesses detalhes agora, porque senão a gente não consegue, com 2 horas e meia de aula, falar de tudo. Esse que é o problema. Mas nós vamos falar sim. Mas eu já vou esclarecer isso agora, né, para não ter essa dúvida. A conversão aí, lá atrás, há 20 anos atrás, você teve uma conta lá e o valor era X. Esse de julho de 1994, o governo dispensou porque não estava conseguindo calcular isso. Dentro disso que você está falando. Está correto isso aí. Está corretíssimo, né? Mas vamos supor que é no ano de 2000. 2000 não. Isso, no ano 2000. 94, 2000, nós estamos em 2024. Há 24 anos atrás. Há 24 anos atrás, né? Qual era o salário mínimo? Aí você vai lá e descobre qual é o salário mínimo. Quanto é que você ganhava na época? Aí você converte isso em salário mínimo. Essa é a conta. Compreendeu? Como que você vai converter isso em salário mínimo? O salário mínimo atual hoje é 1.412,02. Hoje, né? Mas na época você ganhava quanto? Eu ganhava X valor. E esse X valor, na época, era quanto de salário mínimo? Era 2 salários mínimos na época. Então você esquece o valor. Eu ganhava 2 salários mínimos. Essa é a forma de calcular o RMI. Convertendo em salário. Você converte em salário. Converter em salário, pronto, acabou. Você não erra. Porque o cálculo vai vir assim. Compreendeu? Tranquilo? Resumindo, se não tiver uma calculadora para fazer isso, tá enrolado, porque no ano 2000 eu lembro que o salário mínimo era coisa de R$200. Era uma coisa bem baixa. Cara, que eu não mostrei tudo ainda. É igual se você botasse o dinheiro na época, só de inflação, acho que já teve mais de 1000% de 2000 para 2024. Então vamos lá, né? Então é isso. Então eu não vou fazer contas de inflação, de índice de correção monetária. Pessoal, para ficar fácil, viu? Pois não, doutor. Professor, pois não, pode falar. Eu queria aproveitar a carruagem aí do meu caro amigo Carlos. Ele falou de 99 aí, eu lembro também muito bem. Nessa época, vários trabalhadores não tinham nem noção o que era quinis, o que era recolher. Não, até hoje ninguém tem noção, doutor. Até hoje ninguém tem noção. Vocês são privilegiados. Vocês têm uma noção porque vocês assistem a aula, assistem o conteúdo, mas pergunta para geral, as pessoas não sabem. Pois não. Doutor, o que eu tô querendo só complementar, porque eu também lembro que eu fichei a carteira em 97, aí eu lembro que eu trabalhei 5 anos numa autoescola em Brasília. Aí o que aconteceu? Quando o senhor falou de quinis, quando eu falei o quinis, eles negaram, não recolheram o imposto do INSS durante esses 5 anos, entendeu? Aí eu tive um leve prejuízo. Mas, enfim, só para complementar, tem pessoas que nem têm esse conhecimento de que quando ficha a carteira, eles mesmos têm que fiscalizar, apesar do próprio INSS fazer isso, para que não sejam prejudicados um dia na aposentadoria, quase igual que eu fui. Hoje mesmo eu me encontro com situação, né, de saúde, e se não fosse os recolhimentos dessa época, hoje eu estaria até prejudicado também. É só para complementar aí que, na verdade, é muito importante. Perfeito, doutor. E a aula do senhor tá... Parabéns. Olha só, o comentário do Dr. Jobson refere-se à questão da fiscalização do INSS, que é tema que nós discutimos na primeira e na segunda aula do módulo anterior. Não desse módulo, do módulo anterior. Nos conceitos gerais lá nós discutimos essa questão da fiscalização. Se eu tiro o meu quinis, como ele muito bem ressaltou aí, disse, olha, eu descobri só depois, né? Mas isso depois você descobre quando você está fazendo faculdade de Direito, né? Por isso que a advocacia previdenciária no Brasil, ou mesmo que você não seja advogado, mas você venha, né, como especialista em direito previdenciário, né, mas no âmbito administrativo, como eu vou explicar e como eu já expliquei, a questão da justificação administrativa e todos os requerimentos administrativos que vocês podem fazer como procuradores, tá? Tendo uma procuração bem feita, tendo na sua procuração a sua identidade,
o seu CPF, o seu PIS, PASEP ou NIT lá na procuração, e daquele que te dá poderes, o segurado, também tem que ter identidade, CPF, PIS, PASEP. Tem que ter o CEP, né, nas duas qualificações, endereço completinho, tem que ser o mais transparente possível. Se você puder reconhecer firma na procuração, melhor ainda. Não é necessário procuração pública. E ponto final, você vai fazer essa intermediação. Repetindo aqui desde o começo da aula, mas de forma rápida, tá? Um reprise. Então, você vai ter que ter PIS, PASEP ou NIT, como o doutor Arthur muito bem colocou para nós aí, Arthur Jefferson colocou para nós, né? Esse Cadastro Nacional de Informação Social, ele está lá no INSS, parado lá. Porque você é um cidadão brasileiro, existe um cadastro lá, né? O que você não tem é o acesso, porque você não sabe o seu número. Se você tem um PIS, automaticamente esse cadastro vai estar vinculado ao PIS. Se você não tem um PIS, você tem que ir lá buscar o NIT, Número Interno do Trabalhador. Eu só fiquei na dúvida se é 11 números ou se é 15 números, que eu não me lembro. Então essa é a regra geral para começar um trabalho de aposentadoria por idade. Ponto? Tranquilo nesse ponto? A questão da lei, 11 números? Obrigado. Aí, agora eu fiquei feliz, tirei a dúvida, né? Então, ponto nesse primeiro ponto da aula, da questão do CNIS, né? Tem que pedir o CNIS para poder fazer a aposentadoria por idade. Por quê? Por causa dessas contas que nós vamos fazer agora. Segundo momento, deu o conceito de aposentadoria por idade, né? Que tem os critérios, né? Que é 15 anos de idade trabalhadas, 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos de contribuição para o homem e a idade de 62 para a mulher e 65 para o homem, pela nova regra a partir de 13 de dezembro de 2019. Antes disso, é regra velha que se aplica. Vou falar da regra nova, né? Porque eu estou dando revisão aqui já, por conta do horário, já estou dando revisão. Então, olha lá, pessoal, o fator previdenciário, o coeficiente previdenciário, anota aí, fator previdenciário, coeficiente previdenciário, é o pagamento de 60% em cima do RMI. Já falamos o que é RMI e já falamos o que é DER. DER, anota aí, data de entrada no requerimento. RMI é a renda média inicial, é o cálculo inicial. Em cima da renda, em cima do cálculo aritmético matemático de 100% das contribuições de julho de 1994 até o DRE, até a data de entrada do requerimento. E aí eu estava fazendo a seguinte conta: julho de 1994, todas as parcelas até 25 de 4 de 2024, que é a data de hoje. Então esse período de julho de 1994 a 25 de abril de 2024 é o período que vai estar constando no CNIS. O que consta, o que não consta, quando eu parei, quando eu continuei, se eu trabalhei todo o período, nós vamos fazer essa conta, senão nós vamos fazer também dessa maneira. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, qual é a média aritmética de todo o período. Aí o doutor surgiu com uma dúvida, nos colocou a dúvida aí, Carlos André, e aí a resposta para a dúvida é: aí como é que fica as parcelas lá atrás? Porque o valor era outro, né? Juros, correção monetária, como é que fica isso? Eu transformo isso em salários mínimos. Então, se hoje a minha renda é de 3 salários mínimos, lá em julho de 1994, quantos salários mínimos eram? 2, 2,5, 2,2, 1,2. Um salário mínimo, 3 salários mínimos, 5 salários mínimos. Entende qual é a conversão? A conversão é em salários mínimos. Ponto. Porque agora fica igual para fazer o RMI. Então, de julho de 1994 até 25 de abril de 2024, eu tenho essa conversão. Agora ficou simples. Pessoal, ficou simples. Eu vou repetir, mas ficou simples. Quem não entendeu isso aí, por favor, consta no chat aí, dá um oi no chat aí, quem não entendeu isso. Embora eu vou repetir. Vocês não vão falar, né? Porque eu vou repetir, né? Então vamos lá. Pode repetir. Pode repetir, obrigado, Wellington. Olha só, eu vou fazer a conta, eu vou fazer a média aritmética para saber qual é o meu RMI, a minha renda mensal inicial para a aplicação do fator previdenciário de 60% mais 2% ao ano. Fator previdenciário que eu nem ensinei ainda. Nós, por enquanto, estamos fazendo só a média aritmética de quanto é que vai dar o meu salário de aposentadoria inicial para fazer o cálculo. Então eu vou ter o RMI inicial para depois aplicar o fator previdenciário. Por enquanto eu estou no RMI. Então a questão evolui.
Então, eu estou fazendo a conta. Qual é a conta? 100% de todas as contribuições desde julho de 1994 até hoje, 25 de abril de 2024. Tranquilo? Esse período? Pego tudo, somo tudo, divido por tudo e tenho uma média aritmética comum. Isso é matemática, pessoal. Olha aí. Isso é matemática pura. Facinho, é tipo 2 mais 2. Explico o que é média aritmética? Vou explicar. Eu pego 5 números. Média aritmética, 5 números. 50, mais 20, mais 60, mais 30, mais 40, dividido por 5. Média aritmética, 40. É isso. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. Lancei aqui 50, 20, 60, 30, 40. Dividir por 5. Resultado 40. Qual é o meu RMI? 40. Qual é a minha média aritmética simples? 40. Porque aqui a gente explica e desenha. E não... Fala, depois não. Eu vou perguntar pro meu amigo Natanias aí, ó. Essa maquininha que o senhor tem aí era da época minha do Natanias. É época boa, né? Pera aí, agora vamos continuar. Não, vamos continuar. Vamos continuar, doutor Jorge e Natanias, sabe por quê? Porque eu não posso perder o raciocínio dessa questão aqui. Então agora, olha só. Eu fiz uma média aritmética simples de 5 números e tenho uma média. Vocês entenderam? Eu lancei os números e dividi por 5. Agora vem o detalhe. Vamos transformar isso aqui nessa realidade que eu quero, né? Vamos lá, pessoal. É detalhista para ninguém falar que não compreendeu. De julho de 1994 até hoje, 25 de abril de 2024, eu vou ter todos os lançamentos, né? E haja fita. Vocês entenderam agora? Né? Não vai ser 5 lançamentos. Vai ser 12 por ano, de 94 até 2024. De 94 a 2024, faz as contas aí, pessoal. 2024 menos 1.900, dá igual a... O que é bom de conta aí, né? 30 anos. 30 vezes 12 são 360 contribuições. E essa vai ser a conta para o meu RMI. Pronto, aí, agora ficou fácil. Fiz a conta simples de 5 parcelinhas e agora eu sei que de julho de 1994 até 25 de abril de 2024 vai ser 360, quase isso, né, na verdade, né? Não é exatamente isso, porque julho tem 6 meses, de julho de 1994 são 6 meses e 25 de abril são mais 4. Então é 360 menos, aí tem que fazer a diferença. Depois a gente faz essa conta aí. Pessoal, compreender o que é renda mensal inicial, compreender o que é o cálculo aritmético simples pela média, é isso, né? E eu tive que estudar matemática para fazer isso aí? Tive que estudar? Sim, lógico. Não para essa aula, né? Lógico, né? Mas eu já estudo porque eu acho matemática um negócio tão difícil que eu fico tentando quebrar a cabeça para entender essas coisas. Apesar de que eu sou técnico em ótica, né? Eu faço cálculo de profundidade sagital, côncava e convexa. É um cálculo de 36 linhas. Onde que eu aprendi isso? Há muitos anos atrás. Eu sei fazer agora de cabeça? Não lembro. Tô brincando que eu lembro isso. Então vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então olha só, pegando o fio aqui para não perder. Então, compreenderam qual é a média? Agora vamos lá. Agora tem um outro detalhe. O detalhe em cima da pergunta do Dr. Carlos, né? Importantíssimo. Professor, hoje eu sei que o salário mínimo é 1.412,02. Eu sei. E eu sei hoje que eu ganho 3,5 salários mínimos. 3,5, 3,4, 3,2. Porque eu faço uma conversãozinha aqui na minha maquininha e tá dando 3 salários em ponto. Certinho. Lá em julho de 1994, 95, 96, aí eu descobri, eu tive que pagar um contador. Eu tive que pagar. Eu descobri, o meu contador descobriu fazendo as contas de todo o período, através do CNIS, lembra da aula do CNIS, do começo, né? Eu tenho que ter o número interno do trabalhador, PIS, PASEP ou NIT, aí eu pego esse CNIS e com esse CNIS eu dou para o meu contador, o CNIS pega o contador, faz a contabilidade desde a minha primeira contribuição, convertendo em salários mínimos. O contador faz isso. Se você não souber fazer, o contador faz. Mas é bom fazer. Aí
compra o livrinho de matemática, compra a maquininha e faz o cálculo. A máquina está viva, né? E faz o cálculo. Fez o cálculo, você aprendeu, você economizou com o laudo contábil. Não precisa pagar um laudo contábil. Quem não souber, paga o laudo contábil. Não é muito caro. Doutor Arthur Jefferson, quanto é que custa um laudo contábil? Você que manja de previdência, que eu sei. Quanto é que custa um laudo contábil hoje, mais ou menos? Para quem não quer fazer essa conta aí. Acho que ele não tá aí, será? Bom, enfim, paga um laudo técnico contábil, quem quiser pagar, né? E faz essa conversão do salário lá atrás em 1.5, 1.2, 1.3. Vocês compreenderam, pessoal, como é que funciona isso? Aí eu vou fazer a conta, vou fazer o cálculo, eu vou fazer a média aritmética de todos os salários de contribuição, 100% a partir de julho de 1994. Eis aí a explicação. Tranquilo? Agora vem um detalhe. Lembrando que o menor constitucional, esse termo menor constitucional, vocês não vão achar no Google, no livro, vocês não vão achar em lugar nenhum, porque o menor constitucional é um termo que eu criei aqui, é um termo do meu dia a dia. O menor constitucional é o salário mínimo, né? Aí sim vocês vão encontrar. Então não adianta fazer cálculo nenhum. Se a vida inteira você ganhou salário mínimo, pessoal, o mínimo é o mínimo, não se paga menos que o mínimo. E na aplicação do fator previdenciário, não vai interferir também. Não vai, porque vai cair no mínimo e vai dar mínimo. Não vai dar mais. Isso costuma valer para quem ganha acima de 2 salários mínimos. 2, 3, 4. A minha vida inteira eu ganhei 2 salários mínimos. A minha vida inteira eu ganhei 2 salários mínimos. Teve um período que eu ganhei 3, teve um período que eu ganhei 4, teve um período que eu ganhei 5 salários mínimos. Aí eu vou fazer a média aritmética de 100% de todos os meus salários. Aí no RMI eu vou achar uma média, sabe de quanto? Acho uma média de 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Quanto que é 2 salários mínimos? Vamos lá, pessoal. 2 salários mínimos, 1.412,02 vezes 2. 2 salários mínimos, eu chego ao valor de 2.824,04. 2.824,04. Esse é o meu RMI. Se eu pegar a ideia entrada no requerimento hoje, DER, data da entrada do requerimento. Hoje, o meu DER, se eu der entrada hoje, eu vou pegar todos os cálculos desde julho de 1994, convertidos em salários mínimos, né? E aí eu tenho a vida inteira, 2, 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 sempre eu trabalhei com 2, 2, 2. Teve um mês que foi 2.1, teve um mês que foi 1.11. Vocês estão compreendendo? Mas a média era 2, 2, 2, 2. Aí o meu RMI, na divisão, deu 2. Deu 2. Quanto que é 2? 2.824,04. Esse é o RMI. Só para concluir, esse é o RMI. Então, primeiro momento é o cálculo do salário de benefício, ou RMI. Anotaram aí, pessoal? Cálculo do salário de benefício, ou RMI. Letra A, cálculo, né, do RMI ou cálculo do salário de benefício. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim? Para poder fazer esse cálculo aí, eu teria que pegar a carteira, vamos supor, a carteira de trabalho. Não, esquece. Não, tudo errado. Doutores e doutores, CNIS, falamos isso no começo da aula. É pelo CNIS, por isso que eu perdi quase uma hora explicando o que é CNIS. Desculpa eu interromper assim, né, falar dessa maneira, né? Mas olha só, no então começo da... é pelo sistema mesmo. Hã? Oi? Então é pelo sistema. É pelo sistema mesmo. Não tem a necessidade da carteira. Eu vou explicar a parte da carteira, que é importante a colocação do doutor. Vou explicar a parte da carteira. Às vezes, pode ocorrer, né? E não é raro também não ocorrer, né? Acontece de ter o registro em carteira, mas não está no sistema. Só que aí vai depender realmente de advogado. Aí vai precisar de advogado. Porque aí para constar no sistema CNIS, né? No Cadastro Nacional de Informação Social, para constar lá o que está na carteira e não está no CNIS, aí só através de ação judicial. O INSS não aceita, não tem conversa. Ah, mas está aqui na minha carteira, olha só a carteira aqui.
Eu estava com as carteiras aqui, eu perdi. Até mesmo que essa carteira de papel nem existe mais, né? Existe uma lei aí do final de 2019 que as carteiras são todas digitais, por conta dessa questão do CNIS. Por conta de que a questão digital, né, ela resolve esse problema. Mas antigamente, muito antigamente, anterior a 94, por exemplo, pode ser que a carteira some e não conste no CNIS. Nem na carteira, nem no CNIS. Mas aí é através de ação judicial para resolver isso aí, né? É uma ação declaratória trabalhista e uma federal. Oi? Posso Oi? acrescentar? Professor, Pois não. Lá no... Que nem o senhor falou, né? Às vezes a pessoa sumiu a carteira de trabalho, como é que ela vai comprovar que fechou o vínculo? Tem uma forma, mas é judicial. Lá no INSS tem um chamado... Lá no INSS tem um chamado extrato de conta vinculado ao FGTS. Eles tiram o extrato e lá tem a entrada da empresa, a saída, e até quando você pegou o PIS, essas coisas. Maravilha. Isso é uma segunda questão. São 3 questões. Vamos lá. Primeira questão. Esse extrato aí que consta quando a pessoa entrou e saiu, mas não consta os pagamentos, não é? Mas aí vai constar como contribuição, porque a obrigação é do INSS fiscalizar se está pagando ou não. Então vai constar como contribuição e vai constar também no CNIS, né? Que a pessoa entrou na empresa, não houve recolhimento e ela saiu da empresa sem recolhimento. Quem que não recolheu? A empresa. De quem que é a culpa? Do INSS que não fiscalizou. E para o empregado, como é que funciona? Conta como tempo de contribuição. Conta como tivesse contribuído, mesmo não tendo contribuição. O empregador fica no prejuízo? Não. Então não é essa questão que eu estou falando. Não é essa colocação do Dr. Wellington, né, muito bem esclarecida aí pelo Dr. Arthur. A questão é, né, ele teve registro em carteira, mas não consta no CNIS. Essa é a questão. Não consta a entrada, não consta a entrada no sistema, porque teve tipo uma espécie de um problema aí que né, é o mais raro hoje. Aí, pessoal, é uma questão de justiça. Aí vai ter que pegar a documentação, vai ter que entrar na trabalhista, vai ter que provar que trabalhou naquele período, depois tem que homologar na Justiça Federal, para depois ser utilizado no INSS e constar no CNIS. Como é que nós iniciamos a aula? Esquece essa questão. Toda a informação do trabalhador vai estar no CNIS. Eu estou começando pelo fácil. Vocês estão indo no difícil? Eu respondo, mas é para não complicar aí, né, o andamento. O fácil é o CNIS. Eu pego o CNIS e eu tenho que ter um número PIS, PASEP ou NIT meu. PIS, PASEP ou NIT do trabalhador, não é? Aí isso eu vou lá no INSS, pego um CNIS. Aí sai toda a vida do trabalhador todinha. É por aí que eu vou fazer o cálculo, que é o tema do momento, cálculo. Pois não, Wellington? Então a nossa base de análise toda é pelo CNIS. O básico do básico pelo CNIS. Se você chegar no escritório, é isso. Se você chegar no escritório de advocacia, de contabilidade ou de alguém especializado em previdência e essa pessoa começa a trabalhar a aposentadoria por idade com você pela carteira dá para ter uma noção, óbvio. Carteira digital, carteira de papel, dá para ter uma noção. Mas não é a forma de trabalhar. A forma de trabalhar correta, ideal, de quem manja do assunto, de quem é especializado. Estou passando para vocês aqui a forma correta. Eu tenho 20 anos, né, de advocacia. Eu sou da época que eu ficava na fila do INSS 4 da manhã sozinho. Eu, o guardinha da Federal, a polícia passando junto com os mendigos, junto com os bandidos. E nós ficava lá tomando café, esperando a hora da agência abrir 7 da manhã. Sou dessa época, né? Então, nessa época, a gente tinha as carteiras, que nós fazíamos as contas, a contabilidade, etc. Hoje você não faz isso. Hoje você pede o CNIS para o seu próprio cliente, ou você com a procuração, você mesmo vai e acessa o CNIS, imprime esse CNIS e vai fazer toda essa contagem. Para chegarmos aqui no cálculo da aposentadoria por idade. Então o trabalho correto é pelo CNIS. Agora, se o cliente chegar dizendo, olha, doutor Wellington, doutor Arthur, doutora Lacitiane, Jobson, olha só, tá faltando uns dias aí no meu CNIS, eu trabalhei na empresa tal, lá em São Paulo, fiquei 6 meses lá, não consta aí. O que acontece? Se não consta no CNIS, o INSS não vai aceitar. Só depois de um reconhecimento, primeiro momento, doutores, do módulo passado, últimas aulas do módulo passado, acho que é a última aula.
vocês vão ter que fazer isso via justificação administrativa. Tentar colocar isso no CNIS via justificação administrativa, que é um processo administrativo dentro do INSS para fazer constar isso daí, né? Mas normalmente, como o doutor Arthur explicou, se tem um extrato, se vocês têm um extrato, né, consta quando você entrou na empresa e quando você saiu da empresa. O problema é o pagamento, aí é problema do INSS. Se constou quando você entrou e quando você saiu no CNIS, é problema do INSS. Então vai ser contabilizado isso. Agora, se não conta nem entrada, nem saída, nem pagamento, nem nada, aí é via ação trabalhista e depois que sai a sentença trabalhista federal para reconhecimento da sentença trabalhista da federal. São 2 processos. Aí depois que eu pego isso daqui, aí eu vou levar no INSS e eles atualizam o CNIS. É um trabalho, me leva 2 anos. Para reconhecer 2 anos, leva 2 anos. Para reconhecer 1 mês, leva 2 anos. Tem que valer a pena. Eu já fiz isso. Eu precisava de 2 anos e eu levei 2 anos para reconhecer 2 anos. Deu a data, só que como eu estava na justiça, aí eu ganhei todo o retroativo, não teve problema por esse motivo. Mas foi isso que aconteceu. É muito trabalhoso? É um pouco, né? Vocês estão vendo o escritório aqui só um pedacinho, né? Se vocês verem o que está em volta aqui de livro, computador, cálculo, calculadora, papel, aí vocês vão falar, dá trabalho. Dá muito trabalho, né? Então, vamos lá, pessoal. Aula de hoje, aposentadoria por idade. É aposentadoria por idade, aula de hoje, né? Falamos no início da aula sobre CNIS, né? Sobre PIS, NIT, PASEP, esse número aí que gera aí esse CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Falamos do que é aposentadoria por idade, falamos das idades, né? Falamos da regra antiga e da regra nova, os tempos antigos e os tempos novos, né? Antes de 13/12/2019 e depois de 13/12/2019, né? Falamos da média aritmética simples, né? Como se calcula, dei até um exemplo aqui, fiz na maquininha, 5 números, média aritmética simples, de 100% de todas as contribuições, desde julho de 1994 até o DRE, data da entrada do requerimento. Se fosse hoje, 25 de abril de 2024, a DRE, data de entrada do requerimento, é 25 de abril de 2024. Anotem essas siglas, porque é da prática da Previdência. DRE. Ponto. Né? Agora vamos fazer o cálculo do RMI, a renda mensal inicial para a conta do fator previdenciário, para o cálculo do fator previdenciário, né? Inicial e ano a ano. RMI inicial, RMI com fator previdenciário e RMI ano a ano. Vou repetir. RMI inicial, RMI com coeficiente previdenciário e RMI ano a ano. RMI inicial, o que é? É a média aritmética de todos os anos. RMI inicial. RMI com o coeficiente aplicado em cima de 60%. Então, RMI com coeficiente fator previdenciário aplicado é 60% que eu aplico em cima do meu RMI. Então, o número que eu achei 2 salários mínimos. Lembra que eu achei 2 salários mínimos? Tá aqui até anotado aqui, ó. Peraí. 2 salários mínimos, 2.824,04. Fiz essa conta agora. A minha vida inteira, desde julho de 1994 até o DRE, deu 2 salários mínimos. Deu uma média de 2 salários. Deu 2.824,04. Primeira fase do cálculo, a média aritmética simples, para achar o RMI. Achei o RMI. Agora vamos aplicar o fator previdenciário, o coeficiente previdenciário. Esse é o RMI, para cálculo. Agora, quanto na verdade eu vou receber? A realidade, o real, o bruto. Quanto é que eu vou receber? Que vai cair no meu bolso, né? Quanto que eu vou receber, doutores? Eu vou receber o RMI inicial aplicado 60%. Agora vocês vão ficar me devendo, que eu vou ensinar a regra de 3 para vocês. Quem não sabe vai ficar me devendo essa. Que não é do curso do direito não, pessoal. Mas eu vou ficar devendo o quê? Nada, não deve nada. Tô brincando. Mas eu vou ensinar a regra de 3 agora, tá? Como é que eu calculo 60% de 2.824,04? Como é que faz esse cálculo, pessoal? É isso, a segunda fase do cálculo é 60%. É o fator previdenciário em cima de 2 salários mínimos. Hã? Pode falar, Wellington. Se você não explicar, eu explico. Aí você é a regra do X. Regra de 3, exatamente. Regra do X, regra de 3. É a regra do X. O X primeiro, né? Não é isso? O X não é primeiro?
O X primeiro. E depois os outros dividido, né? Por que eu quero? Pelo percentual, por 100, né? Eu divido por 100. Então, regra de 3, 2.820. Vamos fazer? 2.824. Deu 0,04. Qual é o fator que eu quero? 60%. Pessoal, esse fator é fixo, 60%. Anota esse número, 60%. Então, 1.694. vezes 60 dividido por 100. Não é percentual que eu quero? Por cento por 100. Então é por 100. Então, o número que eu achar, dois salários mínimos, vezes 60 dividido por 100. Quanto é que deu aí, doutor? 1.694. Vamos lá, vamos conferir aqui. 1.694,42. Tá? Tem que botar tudo. Colocar até os centavos. Não dá roubo, dá furto. Da apropriação indevida. Então, o valor é 1.600. Então, olha, atenção, doutores. O meu RMI, anota aí no papel, RMI. O meu RMI, agora é importante anotar isso, tá? Olha só. De julho de 1994 até 25 de abril de 2024, o cálculo da renda aritmética média, a renda média aritmética de todo o período calculado, 100%, o meu RMI em cima de dois salários mínimos, né, era de 2.824,04, dois salários mínimos. Agora eu aplico na segunda fase do cálculo. Vamos lá, segunda fase. Eu aplico 60%, que agora eu sei que é 60% que eu tenho direito de dois salários mínimos. Do que eu calculei do meu RMI, 60% aplicado, 60% aplicado. Aí eu acho agora 1.694,42. Atenção, agora, atenção. Esse 1.694,42 é o valor que eu vou receber de aposentadoria. É isso. Aposentadoria por idade. Eu vou dar outros exemplos. Esse é só o primeiro. Pois não. Esse 60% ele é imutável, variável? Não, ele varia. Por isso que é só o primeiro exemplo. Tem mais 10. Tem mais 10. Caraca. É só o primeiro. É só o comecinho do cálculo. Mas é fácil, pessoal. Não é difícil, não. Né? É fácil, mas o conceito evolui, então tem que prestar atenção e tirar a dúvida na hora e eu respondo, não tem problema nenhum. Não. Concordo, por isso temos que cobrar para trabalhar, tá muito trabalhoso, tudo isso aí. Então, doutores e doutores, olha só, atenção, a média aritmética simples de 100% de todo o período, desde julho de 1994 até o DRE, né, data de entrada do requerimento, eu tenho o RMI, renda média inicial. Qual é a renda média inicial? De dois salários mínimos que é 2.824,04, eu vou ter a renda média inicial, aplicado o fator previdenciário de 60%, eu vou ter a renda média inicial de 1.694,42. Esse é o meu valor de aposentadoria, ponto final. Aposento com esse valor por idade. Eu sou homem, tenho 65 anos de idade e tenho 20 anos de contribuição, tá? Agora esquece aquilo ali que eu falei ali de 25 de abril de 2024, que ali tem 30 anos, né? Então, de julho de 1994, anotem, julho de 1994, vou zerar isso aqui, 1994 menos, não é essa foto, tudo uma salada aqui, vocês souberem que eu tô tentando calcular, que vocês vão dar risada. Vamos lá, pessoal. 2014. De 1994 a 2014, eu vou ter 20 anos. Então, esquece tudo que eu falei. É porque a conta é outra, na verdade. A conta seria para trás. Vamos lá. 2024 menos 20, né? 2004. Aí, não precisa nem de máquina. É que essas máquinas gostosas de ficar brincando, né? A gente se empolga. Então, vamos lá, pessoal. Anotem aí. Vamos fazer o cálculo de uma nova aposentadoria. Por enquanto, eu não estou na terceira fase do cálculo. A terceira fase do cálculo é em cima da pergunta do Dr. Wellington. Existem variações? A variação é na terceira fase do cálculo. Não tô, por enquanto, é o cálculo simples da aposentadoria. O cara chegou, está cansado, quer aposentar e não tem mais tempo, nem gás, nem disposição para trabalhar mais. Porque cada ano a mais que ele trabalhar, acrescentem 2% ao ano.
Em cima de quê? Do RMI. Em cima do RMI. 2% em cima do RMI. Né? Por isso que a aula hoje vai ser só isso, só o cálculo. Porque senão eu não consigo dar mais nada. Né? E vai ser 2 horas só de cálculo. 2 horas e meia, né? O som dessa máquina aí me voltou ao passado. Vamos tentar aqui, pessoal. Vamos para o que é importante. Então, atenção, doutores e doutoras, né? Vamos focar aqui no que é importante e no que é necessário. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Data DRE. Para cálculo do MRI, data de entrada do requerimento é de 25 de abril de 2024, tá? Agora, 2024, né? Que eu atingi 65 anos de idade com 20 anos de contribuição. Se eu fiz 20 anos de contribuição agora, quando é que é a data inicial da contagem? 20 anos atrás. 20 anos atrás é 25 de abril de 2004, salvo engano. 2004? Vai ser 2004 a 2013, e agora, hein? 2004, é 2004. Então, em 25 de abril de 2004 até 25 de abril de 2024, eu, homem, tenho 20 anos de contribuição, 20 anos de contribuição, e tenho 65 anos de idade, aposentadoria por idade. Então, eu tenho mais de 15, né, anos trabalhados, tenho mais de 180 contribuições, que é a carência. Eu tenho mais de 180. Eu tenho 20 anos, 180 são 15 anos. Eu tenho mais de 180 contribuições. Então eu tenho 15 anos trabalhado. Eu tenho a carência que é de ser... Anotem a carência aí, porque eu vou explicar o porquê que tem a carência. Eu tenho a carência de 180 contribuições e tenho a idade. 65 anos de idade. Pronto. Agora... qual é o valor da minha aposentadoria por idade? Vamos anotar? Eu pego de 25 de abril de 2004 até minha DR, 25 de abril de 2024, eu pego todo esse período de 20 anos, e eu tenho 65 anos de idade, eu pego todo esse período e vou... Dr. Jobson, o microfone está aberto. Aí, então, o que acontece? Então, eu pego 20 anos de idade, 2004 a 2024, tenho 65 anos de idade, né? Agora eu vou fazer a média aritmética simples para chegar no RMI. Como é que faz isso, pessoal? Vocês já aprenderam. Lembrando que todo o período que eu estou me referindo, eu ganho 2 salários mínimos, para facilitar a conta. É óbvio, pessoal, que se lá atrás eu ganhava 1,5 salário, depois eu passei a ganhar 2, 3, 3,5, 3,5, 5, 5, 5, 5, eu vou fazer essa conta e vou chegar no valor. Qual é o valor que eu cheguei? 2 salários mínimos. Quanto que é 2 salários mínimos? 2 salários mínimos, 2.824,04. Agora eu aplico, né? Então, primeiro momento, RMI, a média... deu 2 salários mínimos, deu 2.824,04. Primeira fase do cálculo, cálculo do RMI. Primeira fase do cálculo, que é o salário de benefício, né? É o RMI. A média é 2.824,04. Segunda fase do cálculo, a aplicação do fator previdenciário, aplicação do coeficiente previdenciário de 60%. Segunda fase do cálculo, 60%. Eu aplico 60% em cima de 2.864,04 vezes 60 dividido por 100, né? Regra de 3, que vai dar o valor de 1.694,42. Esse é o valor da minha aposentadoria e ponto final. Como é que vai estar na prova? Uma questão envolvendo, né, exatamente essa conta aí. 20 anos, 65, homem, aí uma média, aí faz a segunda fase do cálculo, aplicou 60%, ponto. Letra A, aí tem os valores, aí você marcar o valor. Para saber o valor, vai ter que fazer a conta. Tranquilo? Primeiro cálculo simples para homem. Para a mulher, mesma coisa. Só que a mulher não é 20 anos, é 15 anos. Cálculo na prova? Não, vocês não vão fazer cálculo na prova. Vocês vão ter que descobrir o valor pelo cálculo que vocês vão fazer em casa. Tem que chama o contador, chama o matemático. Eu tenho 2 pontos aí contados. Chama Oswaldo Souza.
matemático, os físicos, os químicos, diz que físico não serve para nada, né? Chama ele para fazer a prova, que eles são bons de cálculo. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Ensinei a fazer média aritmética simples, ensinei a fazer regra de 3. Que vamos repetir o cálculo? Eu repito o cálculo. Você está falando da primeira fase, né? Estou falando do cara que ele não quer trabalhar mais, ele tá cansado. Ó, ele chega assim e fala assim, doutor Wellington, doutora Eva, doutor Jobson, doutor Arthur, doutora Thaís, doutor Lacitiane, eu não aguento mais trabalhar. Eu tô com 65 anos de idade e aí eu fazendo as contas aqui de cabeça, eu descobri que eu tenho 20 anos de contribuição e 60 anos de idade. Ó, certinho. Não dá certo eu aposentar? Aí você fala assim, dá. Aí eu falo assim, quanto que eu vou receber? Aí eu falo assim, deixa eu ver aqui seu quinis, vocês, né? Aí você pega o quinis, começa a fazer umas contas e tal. Aí você você converte tudo em salários, né? Todos os valores você converte em salário, um por um da época, né? Vamos supor que você sabe fazer isso, né? Mas é lógico que na prova não vai ter conversão, né? Já vou dar convertido os valores, né? Aí você tem lá a conversão de ano a ano, né? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 24. 20 anos, 65 anos de idade, homem, aposentadoria por idade. Qual é o RMI? Que é a média aritmética de tudo. É assim que vai cair na prova. Eu já vou dar o RMI. Pronto, calculado. O RMI é de 2 salários mínimos. Quanto que é 2 salários mínimos? Só para concluir o cálculo. Quanto que é 2 salários mínimos? 2.824,04. Esse 2.824,04 é o RMI. Então, se a pergunta da prova for, qual é o RMI? 2.824,04. Agora, quanto é que o trabalhador vai receber? Ele não vai receber 2.824,04, que é o RMI. O RMI é só para cálculo. Aí eu tenho que aplicar o fator previdenciário, né, de 60%, regra de 3. 2.824,04 vezes 60 dividido por 100, o valor que ele vai receber é de 1.694,42. Letra A. Letra B, letra C, letra D, 1.694,42. Pessoal, fácil demais. Muito fácil. Não tem... Oi? Contribuiu 20 anos, uma contribuição tão longa e tão pouco. Lacitiane já compreendeu a facada que o INSS dá no trabalhador. Ou seja, há uma perda de 40% na renda. Baixa já na aposentadoria. Você a vida inteira contribuiu com 2 salários mínimos, a vida inteira. Aí você faz essa média aritmética, tira o RMI, aplica 60% em cima de fator previdenciário, aí você toma uma facada de 60%, aí você pagou sobre 2.824,04 a vida inteira, mas recebe 1.694,42. Essa é a conta, esse é o cálculo da aposentadoria por idade para homem que tem 20 anos de contribuição, 65 anos de idade, né? Na crista e no topo, sem acréscimo. Os acréscimos eu vou falar agora, né? Nós temos mais 1 hora ainda para falar dos acréscimos. Mas nem que tenha que ir até meia-noite, porque eu não vou dividir essa aula em 2. Isso é culpa Pois do não? Lula lá. Isso é culpa do Lula. Não, deixa o Lula quieto lá. Meu pai, ele se aposentou ganhando um salário e ele nunca na vida dele ele trabalhou de carteira assinada, nunca teve uma contribuição, e ele aposentou agora por idade e ganhou um salário mínimo. Mas é outro caso, eu entendo isso aí. Pode ser que nós venhamos falar isso na aula que vem. O que nunca pagou, pessoal, não é da Previdência, tá? Quem nunca pagou não é Previdência Social. Quem nunca pagou é assistência social, que está em uma das 3 vertentes do Instituto Nacional de Seguridade Social. Seguridade é previdência, assistência e saúde. O seu pai está na assistência, não está na previdência. Nós estamos falando no momento, nós vamos falar de assistência, mas no momento eu estou falando de previdência. Previdência é só para quem paga. Quem paga tem esse cálculo aqui na aposentadoria por idade. 60% aplica no RMI, aí eu tenho o valor da aposentadoria, que é um desconto de 40%. Para atingir 100% na aposentadoria por idade.